Fala, Tanaka, e nesse vídeo eu vou trazer para vocês tudo bem detalhadinho sobre a nova forma de se aposentar, o Tesouro Renda Mais, que é uma forma que o governo encontrou de te ajudar a acumular o dinheiro para na frente você não depender só da aposentadoria do INSS. Mas será que vale a pena? Quais são as vantagens do Tesouro Renda Mais para uma previdência privada, por exemplo? Então vamos trazer esse debate para você tomar a melhor decisão possível aí para o seu Duduzinho. Tanaka, me conta aqui primeiro se você já tem a previdência privada ou você está fazendo uma carteira de ações previdenciárias igual o velho Barça ensina, ou também se você pensa já em colocar um pouquinho do seu dinheiro, pelo menos nesse título, Tesouro Renda Mais. Primeiro de tudo, acho que o ideal é conhecer o que é o Tesouro Direto de fato, né? O Tesouro Direto é uma forma do governo se financiar com investimentos, né? Então ele toma dinheiro do investidor e depois vai lá e investe no país com o seu dinheiro. Então ele se financia através do seu programa Tesouro Direto. Então, sim, é o título teoricamente mais seguro do Brasil, porque se o Brasil der calote, todo o Brasilzão velho já vai estar lascado no final de contas. E aí, com o advento da internet, o Tesouro Direto começou a ficar muito, mas muito popular, com influenciadores como Natália Arcuri, por exemplo, falando muito sobre Tesouro Direto, levantando o sovaco e falando Tesouro Direto do que é lado. E aí o Tesouro Direto expandiu um bocadão e conseguiu crescer o número de pessoas físicas de uma forma gigantesca, mas aí a taxa de juros foi lá para baixo, chegou a 2% e o Tesouro Direto acabou não ficando tão popular assim, mas porque o brasileiro só focava no Tesouro Selic, que deve ser utilizado apenas para reserva de emergência ou talvez para um caixa e quem sabe ainda, porque tem muitas coisas melhor para você poder fazer aqui o seu dinheirinho render cada vez mais. Tem algumas outras modalidades, como o pré-fixado e o indexado à inflação, o híbrido, que te paga a inflação mais alguma coisa, IPCA mais 6, IPCA mais 7, IPCA mais 9,8, como tem título pagando aqui, mas não é o Tesouro Direto. Então, você quer saber também, não sei se todo mundo sabe, mas o japonês também tem um escritório de investimentos e aqui a gente atende clientes acima de 40 mil reais, o japonês atende clientes acima de 10 milhões de reais. Então, se precisar de ajuda, já chama aqui embaixo no Quer Ajuda com Assessoria e também a gente consegue te ajudar com essa conta nos Estados Unidos também, na conta da Avenue. Então vai ter um link aqui também para vocês fazerem a troca de assessoria ou abrir uma conta lá nos Estados Unidos para você ganhar dinheiro em dólar também. E aí, pensando lá na frente na aposentadoria, o Tesouro Direto lançou o Tesouro Renda Mais, focado exclusivamente em aposentadoria. Mas ele deixa muito claro que seu objetivo final não é aposentar o ser humano, não é deixar o Tanacão aposentado, mas sim complementar a sua aposentadoria do INSS, que é uma grande incógnita se a gente vai ou não receber esse dinheiro lá na frente, porque todo mundo está ficando mais velho, população mundial, inclusive a pirâmide etária do Brasil também já inverteu, normalmente é assim, né? Tem mais jovem embaixo e velho em cima, agora está invertendo, está tendo muito mais velho, como o japonês aqui tem 200 anos e poucos novinhos, novinhas nascendo. Então, uma hora é bem provável que o INSS venha a quebrar. Em paralelo a tudo isso, se você tiver o Tesouro Renda Mais aqui, você consegue minimamente, durante um período limitado, sobreviver de repente, né? Se aqui quebrar, aqui você tem um dinheirinho a mais. Então é uma complementariedade que o Tesouro Direto está te dando a opção, porque anteriormente a gente só tinha a opção de fazer a previdência privada ou você mesmo fazer a sua gestão do dinheiro ao longo do tempo. Tem um cenário traçado pelo próprio governo. 46% dos aposentados afirmam que a sua renda não é capaz de manter o seu custo de vida, não é o suficiente. 89% concordam que sim, investir para ter uma aposentadoria mais tranquila é mais topzera, né? Porém, pouca gente faz. É essa a grande questão, né? E tem um bagulho muito doido que antigamente o investimento era fazer filho para os filhos cuidarem dos pais lá na frente. Mas, obviamente, nós adultos nunca queremos dar trabalho para o filho e também, às vezes, o filho dá uma cagada para o pai e para a mãe também. Tem todas essas questões. Então, obviamente, é muito importante você se planejar para ser independente de qualquer dependência de parente, de filho. Então, a gente sabe hoje aí, provavelmente na sua casa, talvez seu avô e sua avó moram com você.
de repente porque eles não fizeram esse planejamento antecipado, né? E obviamente aí os pais têm que cuidar, porque depois tem umas questões também tensas a respeito disso. E uma outra coisa também que é a não dependência, né, de filho, de parente, ficar estorvando na casa dos outros, deve ser uma desgraceira. Os meus avós, por exemplo, que vieram lá da roça na atividade da serra, eles não fizeram esse planejamento e depois, na velhice, infelizmente, a gente era legal, né? Porque o japonês gostava, né? Ter avó e avô junto. Mas para eles deve ser muito ruim, porque eles moravam junto conosco, né? Morava eu, Pedrão, Lucinha, Cleitinho, vô e avó. Uma época meu pai e a mãe, a gente dormia num quarto, separava um guarda-roupa das Casas Bahia, a gente dormia numa beliche e aí meu pai e a mãe cedeu o quarto para meus avós morarem lá. Pra gente, que eu era pequenininho, era maravilha. Mas para os meus pais também não foi a coisa mais linda do mundo. Então, obviamente, é muito importante você se planejar para esse momento lá na frente e depender zero. E esse produto pode casar sim para você, mas pode. Em primeiro lugar, é muito fácil e simples de investir. Então, você consegue investir, inclusive, através do Pix. Então, é extremamente fácil e ágil. E outra coisa que é bastante interessante é o inicial mínimo ali de basicamente R$ 30. Dá um pouquinho mais, R$ 32, R$ 35 e vai variar ali quando você for comprar o título. Agora, sobre as taxas, até 6 salários mínimos para você receber, você não paga nada para o governo. Que exceder, você paga 0,10 sobre o excedente acima dos 6 salários mínimos. Então, se o salário mínimo tiver R$ 1.000, são R$ 6.000. Se receber 6.100, você paga aí 0,10 sobre os R$ 100. O Tesouro Direto, quem não sabe, tem uma taxa de custódia de 0,25, e antigamente era 0,35, deu uma caidinha agora, você paga semestralmente, o que é uma desgraceira, a gente odeia isso aí. Melhor investimento, só um parênteses aqui, melhor investimento você fazer em tesouro é melhor comprar título público direto da sua corretora, porque não tem essa taxa de custódia e aí seu dinheiro rende mais no longo do tempo. Mas falando especificamente dessa criança aqui, até 10 anos você paga 0,50 se você retirar o seu dinheiro antes dos 10 anos. Dos 10 anos até os 20 anos você paga 0,20. Acima de 20 anos você paga 0,10. Só que se você levar até o vencimento você não paga nada por isso. Veja bem, é taxa zero, mas tem algumas pegadinhas que você precisa analisar se faz sentido para você. A tributação é a tributação de tabela regressiva da renda fixa. Você começa com 22,5, depois vai para 20, depois vai para 17,5 e chega até no máximo 15, ou no mínimo 15, né? Então você vai pagar de qualquer jeito, se ficar 210 anos ou os 20 anos, né, que é o máximo, você pode ficar com esse título, você vai pagar os mesmos 15%. Tem uma coisa que ele coloca que é a liquidez diária, mas isso aí não importa. Para você que vai investir nesse título, você não pode nem pensar em resgatar esse dinheiro, senão você vai tomar na tarraqueta. Então, se houver a mínima possibilidade de você pensar em resgatar, já nem comece a investir porque você vai tomar uma lapada grande. Ou você pode tirar no momento errado, com a tal marcação a mercado, que é um assunto mais complexo. Tem um vídeo aqui embaixo explicando o que é essa marcação a mercado, mas é você ter um ganho de renda variável na renda fixa, né? Mas também pode ser que em momentos como o que a gente está vendo agora, você tem uma perda de bolsa na renda fixa, aí você vai ficar decepcionadíssimo. Então, se estiver pensando em resgatar, nem começa. Esse prazo de resgate, a princípio, foram lançados basicamente 8 datas de resgate. A gente vai ter de 5 em 5 anos. A gente vai de 2030 até 2065. E aí depois você faz a bagaceira, esse valor todo que você acumulou, ele vai ter que ser devolvido em 240 meses necessariamente. Então vão ser só entre aspas, 20 anos de recebimento dessa complementação de renda. Então, nesse período, você tem que se programar bastante também para que esse dinheiro também dure cada vez mais, né? Porque a expectativa, não sei você, mas japonês vai virar tartaruga, então vou ver muito tempo. A expectativa de vida do brasileiro também está cada vez mais sua longevidade. A gente passa aí nesse momento pensando em aposentadoria e qual é melhor, Japão, previdência privada ou esse título? A gente tem algumas vantagens, né? Como eu falei para você, na hora de aplicar, eu acho que o Tesouro mais ganha, porque é simples, fácil e muito barato. Hoje em dia também a previdência é muito boa. Tem vários fundos, tem início de R$ 1.000, tem início de R$ 100, tem início de R$ 500. Então tem vários fundos muito bons aqui também. E obviamente aí você consegue diversificar mais a sua carteira. Mas para iniciar é mais fácil aqui do que aqui. Eu falei diversificação, então diversificação com toda certeza, previdência privada ganha com toda certeza. Porque hoje você consegue montar uma cesta, uma carteira de fundos de previdência privada. Então você pode ter renda fixa, você pode ter multimercado, você pode ter fundos quantitativos de robozinhos, você pode também ter aqui fundos de ações, fundos internacionais, inclusive,
Então, diversificação para a previdência privada, com certeza. A parte de custo mesmo, aqui é melhor que você levar até o vencimento, são 20 anos. Se você manter aqui, você paga a taxa de administração e aqui você não paga nada. Só que, lembrando que você tem que sempre ver em os fundos que a rentabilidade vai ser líquida, né? Então, a taxa de administração aqui, se o fundo estiver te entregando muito bem e melhor que esse cara aqui, a previdência privada faz todo sentido. Mas aqui, de fato, você tem custo zero, enquanto aqui não. Aqui você tem que pagar taxa, mas lembrando que, novamente, você tem que ver a rentabilidade e olhar a taxa líquida que o fundo te paga, já descontado todos os custos que o fundo tem. E na parte de tributação, Brasil, aí esse cara aqui ganha, porque em 10 anos você paga a alíquota, chega na mínima de 10%, enquanto aqui a gente vai ter eternamente os 15%. Então, do lado de cá, é muito melhor investir através da previdência privada. Pensar nessa taxa semestral que o Tesouro Direto aqui pode ter, se você resgatar antes do prazo, aqui na previdência privada você não tem nenhum tipo de taxa semestral, diferente de fundos, tá? Então, se você investe para o fundo a longo prazo, é melhor investir em previdência privada ou nos fundos da previdência privada, porque também não tem o Come Cotas, que é uma taxa também semestral que o governo faz assim, faz uma espécie de Come Cotas de fato para adiantar o seu imposto de renda. E o resumão, vale a pena ou não vale, Japão? Eu acho que para quem tem pouca educação financeira ou quem está achando que lá na frente pode ter problema com a família também, que é uma questãozinha tensa de se averiguar aí, talvez esse cara seja mais interessante porque não tem trabalho, é simples, é fácil. Então, se você for um cara que tem zero educação financeira, eu acho que esse cara aqui é muito interessante, além de fomentar também o início, dar uma cutucadinha para o cara começar a se movimentar e falar, mano, o que será que é melhor para minha vida e tudo mais. Caso você tenha ali pouca educação financeira, a previdência privada é muito melhor, porque novamente você consegue fazer uma cesta diversificada para você, né? E o segredo do sucesso ao longo do tempo está na diversificação e também tem a possibilidade de você fazer igual o Velho Barros, fazer ali uma renda perene, passiva. E se você quiser fazer só com ações de dividendos, você pode fazer. Se quiser fazer com parte ações internacionais, pagam bons dividendos, pode fazer também. Pode ser renda fixa, pode ter um monte de coisa. E aí você consegue fazer a sua gestão própria, né? E não ficar dependendo só de IPCA+. Tem um gráfico muito interessante, está na tela aqui agora. Normalmente o pessoal fala, nossa, inflação no Brasil, mais alguma coisinha, não viu nada. Mas se você pegar nos últimos 10 anos, colocar dólar mais 5, ganhou de lavada. Porque o real é muito volátil. Não é o dólar que é volátil. O dólar desde 1964, que meu amigo Haddad lá da Evelyn me ensinou, é o mesmo dólar. Um dólar vale um dólar desde sempre. O que varia sempre são as outras moedas em relação ao dólar, e a nossa se depreciou muito. Então é muito importante ter um pouquinho de renda lá fora também, apesar desse cara ser seguro, é muito legal você ter sim essa diversificação internacional na sua carteira também. É isso aí, Tanakão. O que você achou desse Renda Mais? Você faria, não faria, indicaria para os seus pais, para os amigos, para os avós? Você entendeu toda essa bagaça toda? Deixa aqui o comentário se você faria ou não, porque a comunidade está lá. Quem sabe que é muito importante todo mundo comentar aqui embaixo para ajudar o Japão e também ajudar toda a comunidade dos cabeçudinhos. É isso aí, criançada. Beijinho no frio de cada um de vocês. No Medeiros Minha Barra, investir com o Sara. Começar.